Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 2 de revisão de Química da segunda série A e segunda série B. Vamos dar continuidade à teoria cinética dos gases. Então, um recipiente que contém um gás, ele é considerado um sistema. Então, nós vamos trabalhar com três tipos de sistema. O sistema aberto é aquele que permite a troca de massa ou de energia com o meio ambiente. O sistema fechado, ele não vai permitir a troca de massa, no entanto, ele permite a troca de energia com o meio ambiente. Essa energia que a gente está falando é na forma de calor. O sistema isolado, ele não permite, então, a troca de massa e de energia com o meio, ou seja, ele está totalmente isolado. Podemos visualizar melhor aqui por meio dessa imagem, né? Então, um sistema aberto, conforme essa imagem aqui, ó, está aberto. Então, aqui dentro tem água, né? Então, está ocorrendo aqui a troca de massa, porque o vapor de água está entrando, moléculas estão entrando e saindo, né? Moléculas de gases ou vapor entrando e saindo. E também ocorre a troca de energia na forma de calor. Num sistema que está fechado, não consegue haver, então, a troca de massa, mas sim continua havendo essa troca de calor. E no sistema isolado, como o nome já diz, ele está totalmente isolado, sem nenhuma troca. Então, para os gases, a gente chega na equação geral dos gases, em que relaciona a pressão com o volume e com a temperatura. Então, o que diz para nós a equação geral dos gases? Ela diz que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Então, a gente atribuiu o nome dessa fórmula aqui, né, pivete, para a gente lembrar mais facilmente. Então, pivete é igual a pivete. Então, quando eu tiver que calcular valores com pressão, volume e temperatura, eu vou usar essa fórmula. Vamos verificar aqui um gráfico, então, né, representando a equação geral dos gases, de variação de pressão, variação da pressão em relação ao volume, em função aqui do volume. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma pressão 1 para um volume 1, marcamos esse ponto. Uma pressão 2 para um volume X, marcamos esse ponto. Uma pressão 2 também para um volume 2, marcamos esse ponto. Nós temos aqui, nessa linha, que é a T1, chamamos essas linhas, então, de isotermas. Iso significa igual. Então, na T1, aqui representa uma temperatura 1. Em toda essa curva aqui, em toda essa isoterma, ela vai ter uma temperatura constante. E nessa T2, que é uma outra temperatura, em toda essa isoterma, ela vai ter uma outra temperatura diferente dessa, no entanto, em toda essa isoterma, em qualquer ponto dela, a temperatura é constante. E aí, se a gente analisar aqui o ponto A, né, eu tenho uma pressão sobre um certo volume. Né? No ponto B, aqui ele está representando uma transformação. Se eu estiver no ponto A, sobre este volume, sobre esta pressão, e eu passar para o ponto B, variou, do A para o B, variou o volume? Variou o volume, porque aqui eu tenho V1, até o B eu tenho Vx. Variou pressão também? Variou pressão, porque da P1 eu saí e fui para P2. Então, aqui está variando o volume, está variando pressão, mas como ela é uma isoterma, nessa isoterma,
ela não varia a temperatura. Então, essa transformação a gente atribui um nome. Quando não varia a temperatura, o nome dessa transformação aqui é transformação isotérmica. Nessa análise aqui do ponto B para o ponto C, se eu sair do ponto B, que eu estou na pressão 2, e eu chegar no ponto C, eu continuo na pressão 2. Então, não está variando a pressão 2. A pressão, desculpa. Não está variando a pressão. Nesse caso, eu tenho uma transformação isobárica. Não varia a pressão. E se eu sair desse ponto C e ir até esse ponto aqui da curva, o que a gente pode dizer aqui? Se eu sair desse ponto, onde eu estou na P2, e vier para cá, onde eu estou em outra pressão, eu estou variando esse volume? Não, eu continuo com o volume 2. Então, quando eu não vario o volume, tem um nome essa transformação, é uma transformação isocórica ou isovolumétrica. E aí a gente vai tratar melhor dessas transformações. Então, um sistema fechado, o número de partículas do gás nesse sistema, ele é sempre constante, como a gente viu, não há troca de massa. Então, no sistema fechado, ocorrerão aquelas transformações ali, que a gente viu, a transformação isotérmica, ou transformação isobárica, que é sob pressão constante, ou transformação isocórica sob volume constante. Então, em resumo, nós vamos interpretar aqui. Quando eu tenho uma transformação isotérmica partindo da equação geral dos gases, vamos voltar ali na equação geral dos gases. Se eu tenho a equação geral dos gases, mas a minha transformação naquele sistema fechado ela é isotérmica, ou seja, não varia a temperatura, então eu não preciso calcular a temperatura, nem a inicial nem a final. Por quê? Porque ela é a mesma, constante. Então, nesse caso, a minha fórmula para transformação isotérmica vai resultar em P vezes V, como está aqui. P vezes V. Então, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Isso significa, então, que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume, e o volume é inversamente proporcional à pressão. Da mesma forma, quando eu tenho uma transformação isobárica, onde a pressão não varia, se eu partir da equação geral dos gases, nesse caso não vai variar a pressão. Então, a pressão inicial vai ser igual ao final, não há variação. Eu não preciso calcular a pressão, vou ter que calcular apenas o quê? Volume dividido por temperatura. Então, volume inicial dividido por temperatura inicial é igual ao volume final dividido por temperatura final. Então, essa é a equação que eu vou calcular uma transformação isobárica. Nesse caso aqui, o volume ele é diretamente proporcional à temperatura, e a temperatura é diretamente proporcional ao volume. Quando é inversamente, se eu aumento a pressão, diminui o volume. Quando é diretamente, se eu aumento o volume, também aumenta a temperatura. E para o caso da transformação isocórica ou isovolumétrica, eu não preciso calcular o volume. Então, eu vou calcular a pressão dividido por temperatura apenas. Então, a pressão inicial dividida por temperatura inicial é igual à pressão final dividida por temperatura final, que também são diretamente proporcionais. Ou seja, se a gente aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Se a gente aumenta a temperatura, vai aumentar a pressão. E aí nós temos os gráficos representativos dessas transformações. Para a transformação isotérmica, nós vamos ter então aquelas temperaturas constantes representadas em cada uma das isotermas, sendo que a temperatura 1 em toda a isoterma ela é uma só, a temperatura 2 em toda a isoterma é uma temperatura
constante, a temperatura 3 em toda a isoterma é uma temperatura constante. E podemos perceber a diferença aqui nas isotermas. Em relação à pressão, por exemplo, a isoterma 3, em relação tanto à pressão quanto ao volume, né, ela está mais afastada do eixo. Né? Então, quando eu tenho uma isoterma mais afastada do eixo, quer dizer que a sua temperatura ela é a maior, depois seguida da temperatura 2 e depois seguida da temperatura 1. Então, esse é o gráfico da representação da transformação isotérmica, onde a pressão varia em função do volume. Esse é o gráfico da transformação isobárica, em que o volume varia em função da temperatura. O volume em função da temperatura. Então, como a gente viu aqui, é diretamente proporcional, né? Então, se o volume está aumentando, a temperatura também está aumentando. No gráfico da transformação isocórica, nós temos pressão em função da temperatura, e também é diretamente proporcional. Então, se a pressão está aumentando, a temperatura também está aumentando. Então, estes são os gráficos. Lembrando que a temperatura, como ela é a temperatura termodinâmica, a gente precisa calcular sempre em Kelvin, não em graus Celsius. Verificando agora um sistema aberto, né? Até agora a gente falou do sistema fechado, onde ocorriam aquelas transformações. Agora a gente vai falar do sistema aberto. Quando eu tenho um sistema aberto, a quantidade de matéria aqui representada por N desse gás, ela é inversamente proporcional à temperatura. Então vamos partir aqui desse recipiente, onde ele contém um volume. O volume do recipiente ele não varia, pode ver que aqui é o mesmo volume, o volume não varia. Aqui dentro eu tenho representada 4 partículas do gás a uma certa temperatura. Se a gente reduzir a temperatura que eu tinha aqui inicial à metade, como a gente viu que a quantidade de matéria ela é inversamente proporcional, se eu reduzo a metade da temperatura, aumenta ao dobro o número de partículas, ou seja, a quantidade de matéria. Então, olha só, 1, 2, 3, 4 partículas aqui representando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partículas. Então, reduzir a metade da temperatura aumenta ao dobro o número de partículas. Partindo novamente desse recipiente central a uma certa temperatura, se a gente dobrar essa temperatura, inversamente proporcional, o que ocorrerá com a quantidade de matéria? Dobrei a temperatura, reduzi a metade a quantidade de matéria ali presente. Antes tinha 4 partículas, agora eu vou ter 2 partículas. Então, a nossa fórmula para calcular é, como ela é inversamente proporcional, quantidade de matéria inicial vezes temperatura inicial é igual a quantidade de matéria final vezes temperatura final. Temos então a relação, a hipótese de Avogadro, ela resultou então na equação de Clapeyron. E a hipótese de Avogadro, o que dizia? Que volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de pressão e temperatura contêm então o mesmo número de moléculas. Então, chegou-se à equação de Clapeyron, né? Ele vai relacionar a quantidade de matéria com pressão, volume e temperatura. Mas essa é a nossa fórmula PV-nRT, né? O que a gente tem aqui? P de pressão, V de volume, N vai ser o número de mols de partículas, podem ser átomos ou moléculas. Vai ter agora o nosso R, que é uma constante universal dos gases, em que, dependendo das unidades de pressão, volume que forem utilizados, nós utilizaremos um valor. Então, se eu tiver que usar pressão em atm, volume em litros, eu vou usar o valor de 0,082.
Se a gente tiver que usar a pressão em milímetro de mercúrio e o volume em litros, nós usaremos o valor de 62,3 aqui na constante. Se a gente usar uma pressão em pascal e um volume em metro cúbico, a gente vai usar esse valor que é igual para quando eu usar joules. Então, a PV-nRT vai relacionar essas variáveis aqui. E T de temperatura. Temperatura em Kelvin, né? Lembrando. O N, às vezes a gente pode não ter o N no exercício. Então, a gente pode substituir se a gente tiver outro dado, porque o N é igual a Nzinho por Mzão. Ou seja, o número de mols de partícula ele é igual a massa em gramas dividido pela massa molar daquela substância. Então, nós podemos calcular por essa fórmula aqui também, em que o N está sendo substituído por massa dividido por massa molar. Massa em gramas dividido por massa molar, e a massa molar vai ser em gramas por mol. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.